posicionamentos, mobilidade e transferências. A saúde e o bem-estar de um indivíduo dependem da sua capacidade de se mover e mobilizar os membros. A mobilização de todas as partes do corpo através de movimentos coordenados e a manutenção de um bom alinhamento corporal permitem ao organismo desempenhar eficazmente todas as suas funções: respiração, circulação, regulação e eliminação. Além disso, a manutenção de uma adequada mobilização ativa estimula o apetite e reduz a fadiga. Objetivos. Os objetivos deste módulo dedicado à mobilidade em pessoas dependentes são os seguintes: compreender a importância da mobilidade para a promoção da saúde e prevenção de complicações decorrentes da imobilidade, saber como prevenir as lesões do cuidador, saber aplicar as técnicas básicas de mobilidade de modo a garantir a segurança do doente. Mobilidade. A mobilidade é fundamental para a saúde e o bem-estar das pessoas, já que faz com que o organismo realize todas as suas funções. A imobilidade é uma situação de repouso prolongado que limita a atividade física como resultado de um processo de doença, traumatismo ou intervenção terapêutica. Da imobilidade ao repouso absoluto no leito por períodos superiores a 48 ou 72 horas, podem resultar alterações nos sistemas do organismo, dando origem a inúmeros problemas, como, por exemplo, alterações da pele, úlceras por pressão, alterações musculoesqueléticas, retenção urinária, obstipação, alterações do padrão do sono, infecções respiratórias e outras. A minha mulher está cada vez mais ausente e só me vê a mim. Muito poucas pessoas a vêm visitar. A imobilidade, para além das alterações físicas, tem ainda consequências a nível cognitivo e social. As consequências da imobilidade conduzem a uma maior procura dos serviços de saúde, tanto em ambulatório como em internamento. Leva ao aumento do número de dias de internamento e, logicamente, a uma sobrecarga económica para a família e sociedade em geral. Mecânica corporal do cuidador. A principal causa de lesões musculoesqueléticas nos cuidadores está relacionada com a postura incorreta e dificuldade na utilização da mecânica corporal durante as atividades de mobilização de doentes, como o levante, a transferência e o posicionamento das pessoas dependentes. O cuidador deve ter noção dos princípios gerais da mecânica corporal e, ao prestar cuidados, deve ter em atenção que deve aumentar a base de sustentação afastando os pés, a flexão dos joelhos, o alinhamento da bacia com a coluna, a contração dos músculos abdominais. O cuidador deve lembrar-se que a orientação do corpo na direção do movimento previne a torção anormal da coluna vertebral. Empurrar, puxar ou deslizar a pessoa sobre uma superfície requer menos esforço que levantar o mesmo, dado que o levantamento envolve mover o peso contra a gravidade. Trabalhar numa superfície com um nível inferior ou adequado exige um maior esforço. Períodos alternados de atividade e relaxamento ajudam a evitar a sobrecarga em esforço. Posicionamentos. Posicionar uma pessoa consiste no ato de ajudar essa pessoa a adotar uma posição adequada na cama. Os objetivos dos posicionamentos são: manter o correto alinhamento do corpo, distribuir equitativamente o peso pela superfície de apoio, promover o conforto e bem-estar da pessoa cuidada, estimular a circulação, respiração e eliminação, prevenir posições viciosas e alterações musculoesqueléticas, manter a integridade cutânea, alternar o campo visual, manter o posicionamento por um tempo tolerado pela pessoa, evitando períodos superiores de 2 a 3 horas.
Recomendações prévias. Muitas vezes, quando as pessoas não se podem movimentar sozinhas na cama, é necessário ajudá-las a fazê-lo. Vejamos quais são os procedimentos. Inicialmente deve ser feita uma avaliação das condições da pessoa, da sua capacidade de colaboração, bem como a observação da presença de soros, sondas e outros dispositivos. Antes de qualquer procedimento, o cuidador deve explicar à pessoa o que vai fazer, pedir a sua colaboração e providenciar o material necessário. Trazer a pessoa cuidada para um dos lados da cama. As movimentações na cama devem ser feitas preferencialmente por 2 cuidadores. Em primeiro lugar, baixam a cabeceira e retiram a almofada. Ficam do mesmo lado da cama, de frente para a pessoa. Permanecem com uma das pernas em frente à outra, com os joelhos e anca fletidos e os braços ao nível da cama. O primeiro cuidador coloca um dos braços sob a cabeça e o outro na região lombar. O segundo coloca um dos braços também sob a região lombar e o outro na região posterior da coxa. Ambos trazem a pessoa de forma coordenada para o lado da cama. Atenção! Quando não é possível estarem presentes 2 cuidadores, deve mover-se a pessoa cuidada por etapas. Puxar a pessoa dependente para cima, na cama, com um cuidador. Baixar a cabeceira da cama até à posição horizontal e tolerada pela pessoa. Ajudar a pessoa cuidada a fletir os joelhos, de modo a que a planta dos pés fique em contacto com a cama. Se a cama não tiver trapézio, passar o braço mais próximo da cabeceira da cama por baixo dos ombros da pessoa, agarrando e apoiando o ombro do lado oposto. Passar o outro braço sob o tronco e pedir-lhe para fazer força com os pés quando o cuidador disser 3. 1, 2, 3. Se a cama tiver trapézio, ajudar a pessoa a pegar-lhe e passar um dos braços do cuidador por baixo do tronco e o outro por baixo das coxas. Pedir à pessoa que, ao dizer 3, se eleve com a ajuda do trapézio e faça força com os pés. 1, 2, 3. Repetir o movimento até a pessoa estar na posição pretendida. Puxar a pessoa dependente para cima, na cama, com 2 cuidadores. Com a ajuda dos 2 cuidadores, que se colocam um de cada lado da pessoa cuidada, enrolar o resguardo, formando um rolo, até o mais próximo possível da pessoa, para evitar fazer força desnecessária, e puxá-la de forma coordenada. Os joelhos dos cuidadores devem ficar fletidos e a orientação de um dos pés no sentido da deslocação da pessoa cuidada. Sentar na cama. Quando possível, a pessoa cuidada deve ser encorajada a sentar-se sozinha, ficando de lado e levantando-se com a ajuda dos braços. Podem ser usados materiais simples, como um lençol, que, quando fixados nos pés da cama, permitem que a pessoa se sente sem ajuda. Sentar na cama com 2 cuidadores. Quando a pessoa não consegue colaborar, são necessários 2 cuidadores. Um cuidador mantém o apoio e o outro ampara a pessoa pela região axilar e coloca as respectivas almofadas com a mão disponível. Sentar na beira da cama com 2 cuidadores. Se a pessoa estiver deitada, devemos chegá-la para o lado para o qual a iremos levantar. Um cuidador apoia a região dorsal e o ombro da pessoa e a outra segura os membros inferiores. De forma coordenada, elevar e rodar a pessoa até ela ficar sentada. Posicionamentos mais frequentes. Os posicionamentos que se apresentam a seguir são os mais frequentes. Podem ser modificados de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa e segundo a sua situação clínica. Em caso de indicação clínica, antes de qualquer posicionamento, pode fazer-se uma massagem para ativar a circulação, com especial incidência nas zonas de pressão para prevenir o aparecimento de úlceras por pressão. Escaras. Decúbito dorsal, deitado de costas. Colocar uma almofada na cabeça apoiando as omoplatas.
Colocar os membros superiores com a mão para baixo e ombros em extensão. Os antebraços e mãos ficam no nível superior em relação ao braço. Os dedos ficam para baixo e afastados. Colocar um rolo nas ancas. Se existir rotação externa dos membros, colocar almofadas por baixo dos joelhos, os membros inferiores ficam em extensão, os pés ficam a 90 graus, os calcanhares ficam em vão com o apoio de uma almofada. Decúbito lateral, deitado de lado. Usar uma almofada para apoiar a cabeça e o pescoço. Rodar a pessoa. Apoiar o membro superior na almofada com flexão a 90 graus. Manter em ligeira flexão o membro inferior em contacto com a cama. Apoiar o membro inferior que fica por cima numa almofada com flexão entre os 45 e os 90 graus. Decúbito semidorsal, ligeiramente de lado. Rolar a pessoa suavemente, utilizando o ombro e joelho da pessoa cuidada como alavancas. A cabeça fica apoiada numa almofada. Deita-se a pessoa cuidada sobre um lado, recostado sobre uma almofada na região dorso-lombar, deixando a região sagrada livre. O membro superior que está por cima é apoiado na almofada colocada na região dorso-lombar, com ligeira flexão do cotovelo e com a palma da mão para baixo. O outro membro superior fica apoiado na almofada da cabeça. O membro inferior que fica em contacto com a cama é apoiado com ligeira flexão do joelho. O membro inferior que está por cima fica apoiado em almofadas ligeiramente fletido. Ficam alinhados horizontalmente a crista ilíaca, o joelho e a parte externa do tornozelo. Semi-Fowler ou semi-sentado. Os membros superiores posicionam-se com uma ligeira flexão dos cotovelos com almofadas. Os joelhos ficam ligeiramente fletidos, com o apoio de um rolo, almofada pequena ou da cama, se esta for articulada. Os calcanhares ficam elevados com uma almofada pequena. A cabeça fica ligeiramente apoiada com almofadas. Se a cama for articulada, basta elevar os planos. Transferências. A transferência é um padrão de movimento através do qual uma pessoa se move de uma superfície para a outra. As transferências exigem treino específico e às vezes são necessários produtos de apoio. Transferências mais frequentes. As transferências podem realizar-se da cama para a cadeira, ou cadeirão, da cama para a cadeira de rodas, cadeira sanitária, e de duche e da cama para a maca e vice-versa. Vamos ver seguidamente as mais frequentes. Transferência da cama para uma cadeira de rodas, ou cadeirão, com tábua de transferência. Sentar a pessoa na beira da cama. Calçá-la com chinelos fechados, antiderrapantes. Colocar a cadeira paralela e à mesma altura da cama, se for possível. Travar a cadeira e remover o braço da mesma. Colocar a tábua por baixo da região nadegueira, de forma segura entre a cama e a cadeira. Segurar a pessoa pela cintura, rodá-la para cima da tábua e fazê-la deslizar para a cadeira. A pessoa fica sentada e em segurança. Transferência da cama para a cadeira ou cadeirão com um cuidador. O cuidador coloca-se de frente com os joelhos fletidos para travar os joelhos da pessoa com os seus joelhos. Abraça a pessoa segurando-a pela cintura. Coloca a pessoa em pé usando o peso do seu corpo como alavanca.
O cuidador roda a pessoa no sentido da cadeira, senta-o e deixa-o em segurança. Transferência da cama para a cadeira ou cadeirão com 2 cuidadores. O cuidador da frente coloca-se de frente, com os joelhos fletidos para travar os joelhos da pessoa com os seus joelhos. O segundo cuidador fica entre a cama e a cadeira, segurando o doente pela cintura e ajudando o movimento de transferência para a cadeira. Colocar um imobilizador. Se a pessoa não se mantiver na posição de sentada, é necessário colocar um imobilizador. Um cuidador coloca-se por trás da pessoa, cruza-lhe os braços e passa os seus braços por baixo das axilas, colocando as mãos nos seus antebraços. O outro cuidador coloca-se à frente e põe as mãos por baixo das coxas da pessoa. Com movimentos coordenados, sentam corretamente a pessoa, depois colocam o imobilizador para manter a pessoa em segurança. Transferência da cama para a cadeira com elevador. Colocar a lona por baixo da pessoa cuidada. Colocar o elevador perpendicular à cama com a base por baixo desta. Travar o elevador. Ter em atenção que o eixo elevatório deve ficar centrado em relação à pessoa cuidada. Colocar as alças nos ganchos dos braços do elevador. Elevar a pessoa cuidada até a região dorsolombar sair da cama com um cuidador a apoiar os ombros. Um cuidador apoia os membros inferiores e o outro manobra o elevador. Colocar a cadeira entre os pés do elevador. Colocar a pessoa na cadeira de forma controlada e segura. No fim, retirar a lona. Transferência da cama para a maca com transfer e 3 cuidadores. Para tornar segura esta transferência podem ser utilizados transfers. Deslocar a pessoa para a beira da cama do lado onde está a maca, ficando esta paralela à cama e travada. O primeiro cuidador roda o doente para si, para ser colocado o transfer entre as regiões dorsal e sagrada. O segundo cuidador coloca o transfer, fazendo-o deslizar. Apoia a cabeça e as omoplatas da pessoa cuidada e é quem coordena a transferência. O terceiro cuidador apoia os membros inferiores e acompanha o movimento. Nas situações em que não existe transfer, pode utilizar-se um resguardo ou um lençol de pano, sendo necessário um quarto cuidador. Locomoção, situações mais frequentes. Locomoção em cadeira de rodas. Existem algumas situações, para além da locomoção, em que pode ser necessária a ajuda de terceiros. Descer de graus. Hipótese 1. O cuidador deve colocar-se por trás da cadeira de rodas e agarrar firmemente nas 2 pegas das costas da cadeira, inclinando-se para trás, de modo a que o peso seja suportado pelas rodas grandes ao descer os degraus. Em seguida, deixar cair lentamente a cadeira para a frente. Hipótese 2. O cuidador roda a cadeira para ficar de costas para o degrau, depois desce o degrau e inclina a cadeira para si, de forma a aproximar as rodas grandes e descer o degrau. Quando as rodas pequenas estiverem assentes no chão, roda a cadeira para a direção pretendida. A pessoa sentada na cadeira pode ajudar, controlando manualmente os movimentos das rodas grandes. Para subir degraus, os movimentos são feitos pela ordem inversa. Apoio na marcha. O apoio na marcha pode ser dado de diversas formas. Vamos referir as mais frequentes e lembrar que todos os auxiliares de marcha têm de ser adaptados pela pega ao nível da anca. Marcha acompanhada lateralmente com andarilho. O cuidador fica perpendicular à pessoa. Com uma mão estabiliza o aparelho, a outra mão fica na cintura da pessoa cuidada. O cuidador acompanha com um passo lateral para controlar o pé que está à frente. Os pés do doente nunca podem estar além da base do andarilho.
Marcha com canadianas com um cuidador. A pessoa cuidada avança as duas canadianas ao mesmo tempo. Seguidamente avança o membro afetado e depois o não afetado. De seguida avança as duas canadianas para dar continuação à marcha. O cuidador fica perpendicular à pessoa cuidada. Marcha com tripé ou bengala com um cuidador. A pessoa cuidada deve usar sempre o auxiliar de marcha do lado não afetado. Avança primeiro com o auxiliar de marcha, depois com o membro afetado e seguidamente o não afetado e assim sucessivamente. O cuidador acompanha sempre do lado não afetado. Marcha acompanhada de frente. De frente para a pessoa, o cuidador apoia-o nos braços. Os pés da pessoa ficam entre os pés do cuidador. Este, com os seus braços, induz os movimentos de marcha. Subir e descer escadas. Para subir escadas, a pessoa cuidada eleva primeiro o membro inferior não afetado. Para descer escadas, avança sempre o membro inferior afetado. Conclusão. Ficámos a perceber a importância da mobilidade e como é fundamental a sua promoção para a saúde e prevenção de complicações cutâneas, úlceras de pressão, urinárias, gástricas, respiratórias e alteração do padrão do sono. Tomamos consciência da mecânica corporal do cuidador e dos riscos de lesões musculoesqueléticas e como as devemos prevenir. Abordámos as técnicas básicas de mobilidade, posicionamentos, transferências e marcha, que garantem a segurança da pessoa cuidada e a nossa própria segurança. Esperamos com este módulo ter contribuído para vos sensibilizar para a importância da mobilidade e para que, ao aplicarem estes novos conhecimentos, prestem cuidados de excelência nas instituições onde trabalham.